Será que fazer tiros na esteira é mais eficiente, né, do que correr ou andar, por exemplo, tanto para emagrecer como para ganhar músculos? Esse vídeo saiu de uma ideia porque eu estava assistindo essa semana uma influencer americana falando para as pessoas trocar, né, o seu treino de caminhada, né, e corrida leve na esteira por tiros, porque isso ajudava a emagrecer mais e também aumentava a massa muscular na perna. E aí eu quero esclarecer essas duas dúvidas com relação tanto ao emagrecimento, são dois tópicos, e ganho de massa muscular. Bom, com relação ao emagrecimento, o treino de tiro não necessariamente vai fazer você emagrecer mais. Por quê? Para a gente emagrecer, a gente precisa ter déficit calórico. Quer dizer que a energia que a gente consome da alimentação tem que ser menor do que a que a gente gasta. E aí, quando eu falo gasto, pode ser com exercício ou sem exercício, né? Porque a gente gasta energia todos os dias em todos os processos do nosso corpo, tanto para dormir, né? Processo cerebral, de digestão, funcionamento dos nossos órgãos. Então a gente tem um gasto energético para se manter vivo, que é o gasto metabólico basal, e o exercício ajuda a gente a aumentar esse gasto energético, porque a gente gasta, né, energia para se movimentar. Então, quanto maior o movimento, maior o exercício, esse gasto calórico é aumentado. Tá, só que para a gente ter déficit calórico, o exercício ele não é a melhor estratégia para gerar déficit calórico. Por quê? Porque a gente não gasta tanta caloria assim quando a gente faz um exercício, tá? Existe sim esse aumento, só que é muito mais eficiente, muito mais inteligente a gente controlar, né, a quantidade de calorias que a gente ingere através de uma alimentação adequada, balanceada. Então a gente calcula quanto é o nosso gasto calórico basal e tira uma pequena parcela desse gasto energético. E aí sim a gente acrescenta os exercícios para tentar aumentar um pouquinho mais esse déficit energético, tá? Então assim, a gente não é eficiente em termos de queimar calorias por exercício, só que o exercício ele é interessante sim por uma série de outras questões, como aumentar a funcionalidade, a massa magra, né? Como é que a gente absorve, para onde esses nutrientes vão, tudo isso faz sentido, né, da gente pensar em se exercitar para tentar melhorar, né, esse metabolismo, esse uso dessa energia que a gente consome, né, na nossa alimentação. No entanto, a gente tem que fazer a restrição alimentar e usar o exercício como uma maneira de aumentar um pouquinho esse déficit calórico. Só que o principal fonte, né, a principal diferença dessa questão de calorias, ela tem que vir da alimentação, porque é muito mais fácil a gente fazer uma restrição alimentar do que a gente tentar compensar, né, no exercício. É muito difícil, é pouco eficiente em gastar energia, tá? E quanto menos treinados nós somos, menos ainda a gente gasta energia, né? Então, uma pessoa muito treinada, que tem uma massa muscular muito boa, que já treina há muitos anos, ele também consegue ter uma otimização, né, dessas calorias ingeridas dentro do exercício. Isso você ganha com o tempo. Uma outra coisa também que é importante para a gente não confiar, né, com relação ao exercício, que mesmo que você queira aumentar muito esse gasto energético através do exercício, então vamos supor que você fala, eu vou correr 2 horas, e você tem essa condição de ficar na esteira durante 2 horas correndo. Acontece que quando a gente aumenta muito esse gasto energético através do exercício, o nosso corpo fisiologicamente compensa no nosso repouso o nosso gasto energético. Então, no final do dia, né, no total, vamos supor que você gastou lá 600 calorias. No o restante do dia, você ia gastar normalmente fazendo as suas coisas, né, dormindo, lendo, trabalhando, em repouso, você gaste 1.300 calorias. O seu corpo, como você gastou muito no exercício, ele vai compensar na parte do repouso. Então, você vai gastar menos em repouso, tá? Então, você vai gastar 700 calorias. Ou seja, no final do dia, esse déficit energético do exercício não faz tanta diferença. Então, a gente tem que pensar, né, em realmente
ter esse déficit calórico vindo da alimentação e não exagerar. Óbvio que uma coisa é 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos são muito bem-vindos, mas a gente não exagerar, né, nesse tempo, nesse volume de exercício, porque o nosso corpo, ele é inteligente. Então ele entra, né, num mecanismo de falar, caramba, tá gastando muito. E aí ele tenta dar uma compensada, tá? Então, não é tão efetivo assim. No entanto, como eu já falei anteriormente, é muito importante que a gente faça os exercícios, né? Tanto para ganho de massa muscular, porque o músculo é uma maneira da gente estocar, né, a quantidade de glicogênio, ou seja, de nutrientes, da gente conseguir guardar os carboidratos, e aí esses carboidratos eles não viram gordura, ou seja, não vão para o fígado e não viram gordura, como também é importante que a gente tenha esse gasto energético também um pouquinho vindo da atividade física, tá? Beleza, agora massa muscular. Então, beleza, voltando antes de falar da massa muscular, com relação a sprint ou caminhada. Bom, desde que a questão do sprint quer dizer que você pode fazer, desde que você tenha preparo para isso, não é uma condição fácil de todo mundo fazer, mas você não precisa, né, fazer os sprints. Você pode ajustar o tempo, em vez de você fazer tiros que seriam um pouco mais rápido, né, porque seriam mais intensos, mas você pode caminhar, fazer uma caminhada inclinada, né, que o gasto energético sim é tão eficiente quanto o sprint. Você não precisa fazer os sprints para você emagrecer mais, tá? Porque, como eu falei anteriormente, a gente tem que pensar numa visão mais a longo prazo, né? Não a curto prazo, não somente no exercício. Ah, gastei 600 calorias. Não, o corpo ele precisa ir tendo esse déficit calórico de uma maneira crônica, seja dia a dia, até você conquistar 7.700 calorias de déficit, você vai queimar, né, 1 quilo de gordura, tá? Então é importante que a gente tenha essa questão, esse pensamento, né, da gente fazer não só uma vez, mas fazer no longo prazo, e talvez a caminhada seja um pouco mais sustentável do ponto de vista de esforço, né, do ponto de vista do afeto, porque é mais prazeroso, às vezes a intensidade muito alta ela gera um desprazer, e também do ponto de vista articular, né, do impacto articular, tá? Então, com relação ao emagrecimento, o sprint não é melhor do que a caminhada. Só que às vezes para fazer a caminhada você vai precisar de um pouco mais tempo, tá? Ficar lá meia hora, 40 minutos na esteira, ou você pode inclinar um pouco a esteira, exigir um pouco mais de esforço e aí diminuir também o tempo. Mas você não necessariamente precisa fazer os tiros de corrida, tá? Por quê? Será que os tiros de corrida agora eles ajudam a aumentar a massa muscular na perna? Olha, o que gera hipertrofia, o que gera ganho de massa muscular é aumento progressivo de sobrecarga. Então vamos lá, aumento progressivo de sobrecarga, tá? Se você é muito destreinado e você começar a correr, fazer tiro, pode ser que no início você tenha mesmo um pouco de aumento de massa muscular ali na perna. Só que com o tempo o seu corpo se adapta a esse estímulo e você precisa ter aumento progressivo de sobrecarga. O próprio tiro, ele já tem um aumento do impacto articular. Então, quando a gente anda, cada passo da gente, a gente tem mais ou menos um impacto de metade do nosso peso corporal. Na corrida, esse impacto passa a ser 4 vezes o seu peso corporal. Tá? Então, esse impacto que insere dentro das articulações, dentro da sua cápsula articular, desde que você tenha um preparo, né, ou seja, que você tenha uma musculatura que consegue absorver esse impacto, que é feito através da musculação, né, com o aumento da massa muscular, é ok você sustentar isso, mas ele é muito mais lesivo do que uma simples caminhada. E como a gente precisa de sobrecarga, né, ao longo do tempo, aumento progressivo de sobrecarga, para ter continuidade nesse desenvolvimento dessa massa muscular,
O que faz mais sentido? Né? Você poderia andar com uma veste, né, que tem um peso ali para você aumentar a sobrecarga, só que esse aumento seria 4 vezes mais na corrida, dentro do seu joelho. Ou você poderia caminhar, né, e aí um pouco mais inclinado, usar inclusive uma vestimenta que aumenta o seu peso. Isso também vai gerar um aumento de sobrecarga, tá? Só que isso não é sustentável, por isso que a gente precisa estar dentro de uma sala, né, de peso, às vezes fazer exercício resistido, porque é muito mais fácil você ter esse aumento na sobrecarga progressiva com peso, seja peso livre, seja elástico, seja, né, a barra, seja as máquinas. Então, com o tempo, a gente vai colocando 1 quilinho, 2 quilinhos, 3 quilinhos, você consegue fazer essa progressão progressiva de sobrecarga, o que fica muito difícil de fazer dentro de uma esteira, seja na corrida, seja na caminhada. Mas, no entanto, fiquem muito atentos, porque durante a corrida a gente tem um aumento do impacto e sim, esse aumento no impacto pode gerar, né, estresse maior e, evidentemente, um maior risco de lesão. Principalmente se você não tem uma musculatura desenvolvida para absorver esse impacto, né, que está acontecendo dentro da corrida. Então, quando a gente fala de hipertrofia, como a gente fala de aumento de massa muscular, não é inteligente você utilizar os sprints, tá? Então, você precisa sim fazer o treino resistido. Separe esse tempo 2 vezes por semana, 30 minutos, para fazer esse treino dentro da sala de musculação ou em casa, com peso livre, enfim. E separe a caminhada, né, ou a corrida, para você aumentar um pouquinho o seu gasto energético total, fazendo déficit calórico através da alimentação. E aí sim você vai ter resultados incríveis, tanto no emagrecimento como no ganho de massa magra. Tá bom? Então essa dúvida é uma dúvida super recorrente. Às vezes as pessoas querem começar a correr para ganhar massa, para perder gordura, e não é geralmente o melhor caminho. Então, se você precisa de uma ajuda para entender melhor como é que montar os seus treinos, como é que pensar na estratégia, para entender melhor o que funciona para você nesse momento presente, eu tenho minha consultoria, vou deixar o link na descrição, e não hesite em entrar em contato. Até o próximo vídeo.